E se aquela nossa luta constante com o mundo não viesse do mundo em si, mas de algo dentro da gente? Hoje a gente vai explorar uma ideia bem radical, a de um mundo que, na essência, não tem significado. Vamos entender o que isso quer dizer de verdade. Essa é uma pergunta que pesa, não é mesmo? Aquela sensação de que o mundo pode ser um lugar meio assustador, meio hostil. Mas olha, a origem desse sentimento talvez não seja tão óbvia quanto a gente imagina. Pois é, a nossa reação quase que automática é apontar o dedo para fora. É a política, é a economia, são as atitudes das pessoas. Parece super lógico culpar tudo isso pelo nosso desconforto. Só que a ideia que vamos ver hoje vira essa lógica de ponta cabeça. Então, para começar, vamos dar uma olhada no que a fonte chama de uma das principais distorções da nossa percepção. E se prepara, porque a ideia central é, bem, ela vai contra tudo que a gente costuma pensar. A ideia é essa, bem direta. O mundo, por si só, não tem significado. Parece até chocante ouvir isso, né? Mas a proposta aqui é que o mundo é, na sua essência, neutro. Ele não é bom nem mal, nem assustador, nem tranquilo. Pensa nele como uma tela em branco. E isso leva a gente para uma conclusão bem surpreendente. A tristeza, o medo, a violência, nada disso são qualidades do mundo. São atributos que nós colocamos nele. São as nossas lentes, os nossos julgamentos, que acabam colorindo a realidade. A fonte do transtorno, então, não está lá fora. Está dentro da nossa própria mente. Ok, então se o mundo é só uma tela em branco, por que essa ideia de vazio ou de falta de significado incomoda tanto a gente? Vamos investigar agora a verdadeira natureza desse desconforto. É a pergunta que não quer calar. Se uma coisa é neutra, por que ela causaria uma reação negativa tão forte? A resposta, olha, ela revela muito sobre como a nossa mente funciona. A resposta é fascinante. O problema não é o vazio em si, mas a nossa mania de querer preenchê-lo. A gente se sente quase obrigado a escrever no mundo as nossas próprias histórias, os nossos desejos, os nossos medos. A gente vê o que quer ver ou o que teme ver e não o que de fato está ali. Então, a lição inverte totalmente o conceito. O que é sem significado de verdade não é o mundo. São os rótulos e os julgamentos que a gente joga em cima dele. As nossas palavras, as nossas histórias. Isso sim é que é vazio. Certo, chega de teoria, né? Vamos ver como isso funciona na prática. A fonte propõe um exercício bem específico para treinar a mente a enxergar além dessas projeções. O exercício é simples, mas ele é bem profundo. A ideia é olhar para tudo que está ao redor, uma cadeira, uma caneta, uma pessoa, e dar para cada coisa o mesmo tempo e a mesma atenção, sem ter um preferido. E enquanto faz isso, é para perceber os rótulos que a mente joga. Bonito, feio, perigoso, seguro. O ritmo lento e constante é a chave para quebrar esse hábito de julgar tudo no automático. E agora, vem uma instrução que pode parecer bem estranha. Não é para focar só nos rótulos negativos, não. Os positivos também precisam entrar no exercício. Mas por quê? O motivo disso é muito interessante. Pensa bem, todo julgamento, mesmo um bom, cria uma dualidade. Na hora que a gente rotula algo como bom, a gente automaticamente cria a categoria do mal. Todo adjetivo faz parte do mesmo sistema de projeção. São só dois lados da mesma moeda. Uma moeda que, no fundo, não tem valor real nem. Depois de observar os próprios pensamentos e rótulos, o exercício termina com essa frase. É um jeito poderoso de reconhecer e conectar a prática com a ideia central. O transtorno vem da percepção de um mundo que a gente mesmo esvaziou com as nossas projeções. A fonte dá umas dicas bem claras. A prática deve ser curta, consistente e, o mais importante, feita com gentileza. Se começar a gerar tensão, é melhor parar. O objetivo não é forçar a barra, é só observar com leveza. E lembre-se, não importa se os adjetivos são bons ou ruins, todos eles servem para o exercício. Tá, mas qual é o objetivo final disso tudo? O que acontece quando a gente começa a apagar essas palavras que escrevemos sobre o mundo? O propósito fundamental é limpar a nossa própria tela mental. É parar de impor as nossas historinhas e, no lugar disso, abrir um espaço para que uma percepção mais verdadeira, mais autêntica possa aparecer. É sobre ver, talvez pela primeira vez, o que está de fato na nossa frente. A promessa aqui é que por baixo de toda essa camada de palavras e projeções existe algo mais. Uma verdade, uma realidade fundamental, que está só escondida por todo o barulho dos nossos julgamentos. É o que a gente pode finalmente enxergar quando a mente se acalma. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, um convite para refletir.
Se fosse possível silenciar, só por um instante, todos os rótulos, todas as histórias e medos que a gente projeta no mundo, o que sobraria? O que a gente veria de verdade? A resposta talvez não esteja em mais palavras, mas na própria experiência de